Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma etapa do curso de Agente Comunitário de Saúde. Meu nome é Luciana Andrade Meira. Sou graduada há 11 anos em enfermagem pelas Faculdades Integradas Pitágoras e especialista na área de enfermagem e nefrologia. Atuei por 6 anos em Angola, com foco voltado para a formação de profissionais na área da saúde em Luanda. Hoje trabalho como professora pela Rede ATEC Brasil. A disciplina que iremos trabalhar é o atendimento de emergência. Nesta disciplina, teremos como principal objetivo capacitá-los para o atendimento das diversas situações de urgência e emergência. Sabemos que o agente comunitário de saúde não atua diretamente em situações de emergência, mas vocês poderão, em algum momento, deparar-se com esses casos, e é por isso que devemos também estar preparados para os casos de emergência. Então, vamos lá? Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas, então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? A nossa disciplina será dividida em 19 unidades. Em cada aula, trabalharemos de 4 a 5 temas, então é de suma importância que vocês também acompanhem nossas aulas pelo caderno didático, realizando as atividades de aprendizagem que estão no final de cada aula. Vocês também podem procurar outras fontes, discutir com professores, com os tutores, com os colegas, assim com certeza conseguiremos tirar melhor proveito dos estudos. Disponibilizarei no ambiente virtual também alguns links úteis de vídeos sobre alguns temas para facilitar a visualização do que aqui for falado, ok? Então vamos lá. Nessa nossa primeira aula, iremos começar apresentando a noção básica de anatomia e fisiologia do corpo humano. É de extrema importância termos este conhecimento porque, ao atendermos uma vítima de trauma, devemos ter em mente quais os possíveis órgãos podem ter sido atingidos? O que isso pode ocasionar àquela vítima? O que podemos fazer para ajudá-la? E só poderemos ter essa resposta se tivermos uma noção básica de como nosso corpo, nosso organismo funciona e como ele é dividido. Então vamos começar. Inicialmente, devemos saber a diferença que há entre a anatomia e a fisiologia. A anatomia é a ciência que estuda a forma, as estruturas, as partes do corpo humano. Fisiologia já é a ciência que estuda como funcionam essas diferentes partes do corpo humano. Neste curso, daremos maior ênfase ao estudo da anatomia e em alguns momentos discutiremos um pouco sobre a fisiologia. O nosso corpo ele é dividido em 3 estruturas: cabeça, tronco e membros. Vamos falar sobre a cabeça. Como vemos na figura, a cabeça possui inúmeras estruturas, nervos, ossos, músculos, vasos sanguíneos. Por isso, temos sempre que ter uma atenção especial a essa região, pois traumas na cabeça por ser uma região extremamente sensível, é a responsável pela grande maioria de óbitos em vítimas de trauma. O tronco compreende essa região do pescoço, do tórax, abdômen e pelve. E também merece uma atenção especial em caso de acidentes, porque nesta área está a nossa coluna cervical, o coração, o pulmão, o aparelho digestivo, o aparelho urinário e grandes vasos, podendo então ocorrer uma infinidade de trauma nessas regiões, além de os órgãos estarem muito próximos um do outro. Já os membros se dividem em membros superiores e inferiores, os nossos braços e as nossas pernas. As lesões desses membros estão associadas, geralmente, a grandes sangramentos, por isso também a sua importância. Agora vamos ver como funciona cada sistema ou aparelho. O nosso organismo se divide em 8 sistemas: o sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema nervoso, digestivo, músculo esquelético, urinário, reprodutor e tegumentar, e falaremos um pouco sobre cada um. O sistema respiratório é o sistema que permite a nossa respiração. Ele é composto pelas vias aéreas que se dividem em superiores e inferiores.
As vias aéreas superiores se compõem pelo nosso nariz, boca, faringe e laringe. Quando inspiramos o ar, que é essa entrada de ar pelas narinas, este ar é filtrado, aquecido e umedecido ainda no nariz e depois sai pelas estruturas seguintes. Já as vias aéreas inferiores são formadas pela traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. É aqui, nos nossos pulmões, nessas pequenas ramificações que são os bronquíolos, que ocorre toda a troca gasosa. Vocês sabem de qual troca gasosa estou falando? É a troca gasosa que ocorre durante a nossa respiração. Quando inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Ou seja, quando há entrada de oxigênio e depois a saída deste gás carbônico. Então, o oxigênio passa pelas nossas narinas, vai para o sangue, é distribuído por todo o nosso corpo pela rede venosa. Depois, esse mesmo sangue retorna para o pulmão, só que agora contendo o gás carbônico que estava nos nossos órgãos, nas nossas células, e aí ele vai para o pulmão. De lá, ele é eliminado pelas nossas narinas. Agora vamos ver como funciona o sistema circulatório. O sistema circulatório é o nosso coração. É o responsável pela circulação do sangue em todo o nosso corpo. Ele é composto pelo coração, pelos vasos sanguíneos e também pelo sangue. O coração é a bomba que impulsiona o sangue através dos vasos sanguíneos para todo o organismo. Ele é dividido em dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é a bomba que impulsiona o sangue rico em oxigênio para todos os nossos órgãos. Já o lado direito impulsiona o sangue rico em gás carbônico para os nossos pulmões, para que lá seja realizada a troca gasosa que falamos anteriormente. Vamos ao sistema nervoso. Ele possui o cérebro, que é o órgão mais importante do corpo humano. É ele que controla tudo o que fazemos. Os nossos movimentos, pensamentos, emoções, memórias. Essas atividades e sensações ocorrem de maneira tão instantânea e natural que nós nem percebemos como ocorre. A cada estímulo externo, por exemplo, o cheiro de um alimento, o choro de uma criança, o som de uma buzina, ou até mesmo estímulos internos, como a dor, sensação de fome, é o nosso cérebro emitindo esses sinais através das suas funções. O nosso sistema digestivo exerce papel fundamental na nossa sobrevida. É ele que é responsável por disponibilizar os nutrientes dos alimentos que ingerimos. E são estes nutrientes que nos dão energia, que são responsáveis pela realização de atividades como o crescimento e também a nossa locomoção. Vamos dar sequência falando do nosso sistema músculo-esquelético. Nós só conseguimos ficar em pé, mantendo a nossa postura e os nossos movimentos graças ao sistema músculo-esquelético, que é constituído por ossos, músculos e articulações. Os ossos estão unidos formando o esqueleto humano e entre cada junção de dois ossos há sempre uma articulação que nos ajuda na movimentação, por exemplo, a articulação dos joelhos, do cotovelo, dos punhos. Então estes músculos são responsáveis por todos os movimentos do nosso corpo, inclusive aqueles involuntários, como a batida do nosso coração ou a movimentação do pulmão quando respiramos. O sistema urinário também tem sua elevada importância. Tudo o que ingerimos é aproveitado pelo nosso organismo e aquilo que não aproveitamos deve ser eliminado. O nosso aparelho urinário tem essa função de filtrar o sangue, tirando aquele resíduo indesejado que não serve mais e depois é eliminado na urina. São os rins que filtram o nosso sangue. Depois a urina produzida é armazenada pela bexiga até ser eliminada pela nossa uretra. Temos também, como falado, o sistema reprodutor, que se divide em feminino e masculino. Existem muitas diferenças entre eles, como vemos nas imagens, mas os dois possuem os órgãos reprodutores e seus hormônios sexuais. São esses órgãos e esses hormônios que permitem a nossa reprodução. E por fim, temos o sistema tegumentar, que é formado pela nossa pele, unhas, pelos e glândulas que eliminam suor. A pele é de extrema importância, pois é ela que protege o nosso corpo do meio externo. E é ela que permite nossa adaptação a diferentes situações, como, por exemplo, o frio e o calor. Agora vamos estudar um pouco sobre os sinais vitais.
Vocês sabem o que significa a expressão sinais vitais? É muito fácil. O próprio nome já diz que sinais vitais são os sinais que indicam se há vida e que evidenciam também o funcionamento e as alterações da função corporal. Um exemplo. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, o meu coração está batendo, eu estou respirando e eu nem precisei parar para me concentrar para fazer isso. É algo que acontece espontaneamente. Se eu estou viva, meu coração bate, o meu pulmão vai fazer os movimentos da respiração. Então, são estes sinais que me falam como o meu corpo está. Se ele está funcionando da forma adequada, e são eles também que dão os primeiros sinais quando algo não vai bem. Então, vamos começar? Os sinais vitais que trabalharemos agora serão a temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. A primeira observação que devemos fazer é que estes sinais podem estar alterados mesmo sem significar que a pessoa esteja doente ou que precise de cuidados médicos. É muito comum, por exemplo, a pessoa ter sua pressão elevada quando passa por uma emoção forte ou um susto. A mesma coisa acontece quando a pessoa pratica alguma atividade física. Aí o coração dispara, a respiração fica mais difícil. Então devemos levar tudo isso em consideração antes de falar que os sinais vitais estão alterados. Eles ficam alterados momentaneamente, mas depois voltam ao normal. O primeiro sinal vital que iremos aprender é a temperatura. É a temperatura que reflete o grau de calor mantido pelo nosso corpo. Mas, como já disse, este valor pode ser alterado na prática de uma atividade ou em um dia muito quente, ou até mesmo dependendo da idade do indivíduo, se for um bebê ou um idoso, por exemplo. Existem 3 locais para verificarmos a temperatura. A axila, que é provavelmente a que vocês mais conhecem, mas a temperatura também pode ser medida também na boca ou no reto, que é o ânus. Claro que a verificação no reto só é feita em situações especiais e por isso não vamos abordar ela aqui. Na boca também é mais difícil, pois assim como no reto, devemos ter em mãos um termômetro próprio, um termômetro adequado. Então, neste material, vamos tratar somente da temperatura que é medida pela axila ou debaixo do braço. Então, para verificarmos a temperatura axilar, vamos usar como valores de referência ou valores normais aquela temperatura que se encontra em 35,5 a 37 graus Celsius. Quando temos uma temperatura acima de 37 graus, falamos que temos uma hipertermia, que é a elevação da temperatura acima dos valores normais. Quando a temperatura se encontra abaixo de 35 graus, temos a hipotermia, ou uma temperatura baixa. As duas situações merecem um cuidado especial, pois representa risco ao paciente. No caso de hipotermia, que é a temperatura baixa, podemos realizar massagens vigorosas no corpo, retirar as roupas molhadas, se for o caso, agasalhar a vítima e, em casos mais graves, devemos encaminhá-la para o hospital. Já na hipertermia, que é a temperatura alta, devemos ventilar o corpo do indivíduo, cobrir com toalhas molhadas e encaminhar também ao hospital. Lembrando que as medicações só podem e devem ser feitas com prescrição de um médico. Então, vamos aprender a verificar a temperatura. A primeira coisa que devemos fazer é limpar o termômetro com álcool ou com água e sabão. É claro que em uma situação de emergência, ninguém vai lembrar disso. Por isso, a orientação que aqui deixo é: sempre deixe os seus materiais limpos, pronto para o uso. Este cuidado você pode fazer inclusive em sua casa. Depois disso, é importante certificar que a axila não esteja molhada, pois isso também pode interferir no resultado. Ao pegar um termômetro, caso ele seja de vidro, vocês vão perceber que ele tem uma coluna de mercúrio, que é uma linha prata que fica no centro do termômetro. E os números que correspondem aos valores da temperatura vão estar também ao lado dessa coluna. Então, a primeira coisa que devemos fazer antes de colocar o termômetro debaixo do braço é verificar se essa coluna de mercúrio já não está, por exemplo, no número 36. Porque aí, quando colocarmos o termômetro no paciente, a temperatura vai ser medida a partir deste valor em que a coluna de mercúrio já se encontrava, o que nos dará um resultado que pode não ser o real do paciente. Então, para evitar isso, nós vamos reduzir a coluna de mercúrio abaixo do indicador de 35 graus, balançando firmemente o termômetro com movimentos únicos, cuidando para ele não cair e quebrar. Aí vamos verificando que essa coluna vai abaixando.
Feito isto, colocamos a ponta metalizada do termômetro debaixo da axila do paciente. É preciso manter o termômetro ali por 5 a 7 minutos. Depois disso, é só retirar o termômetro e realizar a leitura e limpá-lo. Se o termômetro for de modelo automático desses digitais, não é necessário preocupar com o abaixar os valores, pois os mesmos já zeram automaticamente. E ao fim da aferição da temperatura, ele emite um som, onde nós retiraremos o termômetro e analisaremos por leitura o valor encontrado. Outro importante sinal vital é o pulso, que é aquele que normalmente é verificado na área do punho. O pulso nada é mais que uma onda provocada pela pressão do sangue contra a parede arterial. E aí sentimos como uma leve batida, como apalpamos a área. Os valores de referência para o pulso são de 60 a 100 batimentos por minuto no adulto e de 80 a 120 na criança. Esta diferença se dá por vários fatores: tamanho do coração, necessidade de sangue. Então é importante sabermos cada um deles para não fazermos nenhuma leitura errada. Quando aferimos ou medimos o pulso de um indivíduo e ele está acima do normal, falamos que ele está com uma taquicardia. Quando esses valores encontram-se abaixo do normal, damos o nome de bradicardia. Agora vamos aprender como verificar o pulso. Como já foi falado, vários fatores podem também interferir nesse sinal vital. Ele pode ser alterado pelas emoções, pela prática de atividade física. Então, a primeira coisa que devemos fazer é tentar relaxar a vítima. Tentar fazer com que ela se acalme para que os valores normais do pulso não fiquem alterados. Outra questão que devemos lembrar é que aferimos o pulso em artérias e por isso existem diferentes artérias para a aferição desse sinal vital. Aqui vamos falar só sobre o pulso radial e o pulso carotídeo, pois são os mais comuns. Enquanto vamos conversando, vocês podem ir repetindo o passo a passo para já irem treinando. O pulso radial é esse que fica no punho, ok? Para localizá-lo, devemos pegar no punho do indivíduo, no mesmo lado do polegar. E é só termos um pouco de paciência que dá para encontrar esse pulso. Se não encontrar de primeira vez, vocês podem ir deslizando os dedos pela região procurando esse pulso. Depois de encontrado, vocês vão pressionar levemente o local sem interromper o fluxo de sangue e contar o pulso durante 60 segundos, usando um relógio de segundos. E no pulso carotídeo, nós vamos apalpar essa região sobre o pombo de Adão, que normalmente é mais visível nos homens. E então, a gente vai deslizar os dedos lentamente para a lateral, qualquer uma delas, até sentir o pulso. E vamos pressionar levemente, repetindo o tempo de 60 segundos, também usando um relógio de segundos para auxílio da marcação no tempo. Uma dica importante é sempre usar a ponta de 2 ou 3 dedos. Outra coisa é nunca usar o seu polegar, pois podemos sentir a pulsação também nele. Aí você corre o risco de confundir a sua pulsação com a da vítima. Se não tiverem conseguindo verificar agora o pulso, não tem problema. Pode ser complicado agora, pois exige um pouco de concentração, mas você pode treinar em casa e com certeza irá conseguir. Agora vamos ver como verificamos a respiração. Respiração é o processo que inclui a entrada de oxigênio na inspiração e a eliminação do dióxido de carbono na expiração, a fim de ser realizada a troca gasosa entre o sangue e o ar dos pulmões. Os valores de referência que vamos usar são de 12 a 20 respirações por minuto no adulto e 20 a 30 respirações por minuto na criança. Para contarmos a respiração é muito fácil, só que devemos ter alguns cuidados. Primeira coisa, se eu falar agora para vocês, olhem para o colega que está ao lado e conte quantas vezes ele respira. Com certeza, ao saber que está sendo observado, seu colega vai mudar a respiração. Ou vai respirar mais rápido, ou vai respirar mais devagar. Inclusive você, se começar a contar a sua própria respiração, também irá alterar a respiração. Então, a primeira coisa que devemos saber, que ao avaliarmos a respiração de uma pessoa, o ideal é que ela não saiba, para que ele não mude a sua respiração. Mas é claro, se essa pessoa estiver desacordada, não vamos precisar nos preocupar com isso, não é mesmo? Para verificarmos a respiração, nós iremos olhar para o tórax do indivíduo, que é essa região do peito, e iremos observar o movimento da respiração.
iremos observar e contar o movimento de subida e de descida do tórax. Importante, só contamos uma vez ou quando esse pulmão sobe ou quando esse pulmão desce. E aí, com a ajuda de um relógio também, iremos contar os movimentos durante 60 segundos. Em caso de valores acima de 20 respirações por minuto, podemos dizer que a vítima está taquipneica, ou seja, com a respiração acelerada. E se contarmos valores abaixo de 12 movimentos, dizemos que a vítima está bradipneica, ou com movimentos baixos na respiração. A pressão arterial também é considerada um sinal vital e representa a força que o sangue exerce sobre as paredes da artéria. Provavelmente, vocês já ouviram falar na pressão 12/8 ou 120/80, que é a pressão considerada normal para o adulto. Quando os valores encontrados estão acima dos valores de referência, chamamos de hipertensão. Os valores abaixo dos de referência são chamados de hipotensão. Como a aferição da pressão é mais complicada do que outros sinais, irei demonstrar com figuras o passo a passo da aferição e também estará disponível no ambiente virtual um link de um vídeo demonstrando a técnica de aferição da pressão arterial. Então, posicione o braço da vítima na altura do coração. Você vai palpar o pulso braquial, vai centralizar a bolsa inflável sobre a artéria braquial e prender o manguito. Palpe o pulso radial, insufle o manguito, fechando a válvula e apertando a pera rapidamente, até o desaparecimento do pulso radial. Desinsufle lenta e completamente o manguito. Coloque o diafragma do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial, insufle o manguito suavemente até o nível previamente determinado, desinsufle lentamente a uma velocidade de 2 a 3 milímetros de mercúrio por segundo. Verifique o nível no qual os ruídos são ouvidos, o que corresponde à pressão arterial máxima. Continue baixando a pressão até o abafamento das bulhas e o posterior desaparecimento completo dos ruídos, o que corresponde à pressão arterial mínima. Retire os aparelhos. Importante lembrar que o agente comunitário de saúde só poderá aferir a pressão se essa atividade for considerada como atribuição da sua área de atuação. Seguindo agora, iremos falar sobre a parada respiratória. Parada respiratória é a interrupção de ar, é a interrupção na entrada de ar nos pulmões devido à ausência de movimentos respiratórios. Quando isso acontece, o coração ainda continua batendo por um tempo, mas depois também pode parar. Por isso, o quadro de parada respiratória exige muita rapidez e muita eficácia no seu atendimento, para tentar reverter a situação o mais rápido possível. A pessoa, quando está em parada respiratória é a interrupção na entrada de ar nos pulmões devido à ausência dos movimentos respiratórios. Quando isso acontece, o coração ainda continua batendo por um tempo, mas depois também pode parar. Por isso, o quadro de parada respiratória exige muita rapidez e muita eficácia no seu atendimento, para tentar reverter a situação o mais rápido possível. A pessoa, quando está em parada respiratória, ela fica inconsciente, não responde quando é chamada. Nós não conseguimos visualizar essa movimentação do tórax e nem ouvimos. Além disso, os lábios, os dedos da pessoa começam a ficar azulados, arroxeados, pela falta de oxigênio no sangue. Para aprendermos como devemos fazer um atendimento a uma vítima de parada respiratória, também iremos observar o passo a passo nos slides a seguir. Mas uma coisa importante é, antes de iniciar o atendimento básico, você, agente comunitário, que se deparar com essa situação, já chamar imediatamente o serviço de emergência. O atendimento que efetuará poderá garantir o salvamento dessa vítima, mas caberá ao serviço de emergência a continuação desse atendimento para que a vítima fique livre totalmente do perigo iminente de morte. No seu atendimento, agente, você deverá deitar a vítima de costas, efetuar a abertura das vias aéreas com as seguintes técnicas: inclinação da cabeça e elevação do queixo, que é a manobra mais utilizada e de mais fácil execução. Com uma das mãos, pressione a testa da vítima, inclinando a cabeça para trás. Coloque os dedos da outra mão sobre o queixo e o polegar abaixo do lábio inferior, mantendo as mãos
nessa posição, você vai pinçar e tracionar a mandíbula para baixo. Você deve manter a boca da vítima aberta, ou poderá também efetuar a abertura das vias aéreas através da tração da mandíbula, que é a manobra de escolha nas vítimas com suspeita de fratura na coluna cervical. Posicione-se atrás da cabeça da vítima e coloque os dedos indicador e médio atrás do ângulo da mandíbula, dos dois lados, mantendo as mãos firmes em cada lado da face. Posicione os dedos polegares acima do lábio superior, mantendo as mãos nessa posição, exerça força suficiente para projetar a mandíbula para frente. Após a realização de uma das técnicas, observe a cavidade oral e, caso visualize algum corpo estranho, facilmente acessível, tente removê-lo. Se a obstrução for por líquidos, lateralize a cabeça da vítima. Após a abertura das vias aéreas, analise a respiração da vítima, usando o método ver, ouvir e sentir. Observe o movimento de subida e descida do tórax. Tente ouvir o som da respiração e sentir próximo à vítima o respirar da mesma. Caso seja necessário, inicie as ventilações artificiais. Existem dois tipos de ventilação, boca a boca e máscara-boca. Na ventilação boca a boca é a mais comum, pois ao nos depararmos com a vítima, dificilmente estaremos com material em mãos, ou seja, com uma máscara. Então, pince o nariz da vítima, usando o polegar e o dedo indicador da mão que está na testa da vítima. Abra a boca da vítima, utilizando a outra mão posicionada sobre o queixo. Respire normalmente e coloque seus lábios na boca da vítima, vedando-a completamente. Sopre todo o ar inspirado na boca da vítima e depois libere as narinas e a boca da vítima. A ventilação deve provocar a elevação visível do tórax da vítima. Caso isso não aconteça, é possível que a vítima esteja engasgada com algum corpo estranho que esteja impedindo a passagem de ar. Neste caso, será necessária a aplicação de manobras para liberar as vias aéreas ou a realização de compressão torácica. Essas manobras serão vistas mais à frente. Se a vítima não voltar a respirar sozinha e se houver a presença de pulso, efetue de 10 a 12 ventilações por minuto, sem compressões torácicas, até a chegada do socorro. E aí, gostaram? Vamos relembrar os principais pontos então. Primeiro, sempre devemos chamar por ajuda em qualquer caso. Segundo, antes de começar as manobras de respiração, temos que garantir que as vias aéreas da vítima estejam abertas. E como fazemos isso? Inclinando a cabeça para trás e projetando a mandíbula para frente. Antes de efetuar as respirações, temos que ter certeza que a boca está vedada e o nariz tampado. Terceiro, sempre observe se a ventilação provoca essa movimentação, essa elevação do tórax. E por último, não interrompa as respirações e continue as manobras até a chegada do serviço de emergência. É necessário fazer uma observação muito importante. Há muitos questionamentos sobre a transmissão de doenças infecto-contagiosas pela respiração boca a boca. E por isso muitas pessoas se negam a realizar essa manobra. Caso você não se sinta seguro ou segura para realizar a respiração boca a boca e se estiver disponível, você poderá realizar a manobra com auxílio de uma máscara. Não tem problema algum. O efeito será o mesmo. E em caso de parada respiratória em criança, devemos ter o seguinte cuidado. A nossa boca deverá cobrir ao mesmo tempo a boca e também o nariz da criança. Não precisando, portanto, tampar o nariz da criança como fazemos no adulto. Então, pessoal, o que acharam da nossa primeira aula? Conseguiram conhecer um pouco mais sobre o nosso corpo? Conseguiram aprender a importância e as técnicas de verificação de sinais vitais? E já sabem o que fazer diante da nossa primeira situação de emergência, que é a parada respiratória? Eu sei que não é tão fácil quanto parece, mas teremos algum tempo de rever alguns conceitos e vocês também poderão recorrer ao material didático e aos fóruns no ambiente virtual. Como disse anteriormente, disponibilizarei também alguns vídeos ou leituras complementares para que busquem pela internet, ok? Qualquer dúvida é só postar lá no ambiente virtual, que teremos o maior prazer em respondê-los. Então, um abraço e até a nossa próxima aula.